Bom, ontem nós exploramos bastante, né, como trabalhar com vetores e matrizes e como usar isso para resolver problemas do nosso cotidiano de estudo e dos nossos problemas em engenharia, né? Hoje, como eu já falei ontem, como o próprio nome diz, esse é um curso só de introdução. Então, nós estamos vendo coisas bem simples e bem básicas, né? E tentando contextualizar isso com coisas não muito complexas, né? Então, nós vamos agora ver um exemplo em que a gente aprende a começar a escrever funções, tá bom? Usando esse programa. E mais para frente, nós vamos usar esse mesmo esquema de escrita, essa mesma estrutura de escrita, para ir usando o fsolve, que é uma função do programa, que utiliza o método iterativo e é utilizado aí, pode ser utilizado para as mais diversas soluções quando nós temos equações algébricas, tá bom? Então, nós temos algumas instruções para fazer programação, né? Eu acho que vocês já devem ter visto isso nas disciplinas aí dos cursos de engenharia química, que geralmente tem essas disciplinas que ensinam a fazer esses programinhos, né? Então, nós temos um laço, nós temos o se, selecione caso, faça tal coisa enquanto, né? Pare, continue, retorne, pare o pause, né? Tá? Então, são estruturas que a gente usa e que a gente monta para poder ir fazendo os nossos programinhas, tá? O laço, eu acho que é um dos mais conhecidos. Então, sei lá, suponha que você tem um conjunto de dados de x versus y, aí que vai de 10 a 20, por exemplo, ou de 1 a 20, tá? E aí você colocaria para um i, por exemplo, indo de 1 até 20, e aí você põe o incremento com o qual ele vai. Então, ele vai de 1 a 20, de 0,1 em 0,1, ou de 5 em 5, aí você coloca o incremento aqui. Eu acho que eu falei isso quando eu estava montando o vetor, né? Então, a gente usa aqui aquilo, tá? I vai, né? O i é igual de 0 a 1, por exemplo, se fosse uma fração molar, né? A fração molar, o i vai de 0 até 1, de 0,1 em 0,1, tá? Aí você colocaria 1, eu colocaria 0, 1, 0, 1, tá? Se esse incremento for de 1 em 1, você não precisa colocar nada aqui. Aí o que, que a estrutura faz? Vai de 0 até 1, de 0,1 em 0,1, faça isso, faça aquilo, tá? Acho que vocês lembram disso, tá bom? Aí tem o se, né? Se tal condição for atendida, então faça isso e isso, né? Aí tem o se não, né? O se não se, ó. Se não, se tal condição for atendida, aí você já faz outra coisa. Se a pressão for tal, por exemplo, aí você multiplica por tal coisa e tal coisa, tá? Se não, se a pressão for tal, aí você multiplica por tal e tal coisa, entenderam? Aí, finalmente, se não, você faz tal e tal coisa e finaliza. É assim que vai montando, tá bom? Aí tem o selecione, tá? E tem enquanto tal coisa for assim, tá bom? Aqui são os símbolos usados, né, para fazer a programaçãozinha, para fazer os cálculos e montar as equações. Então, a gente tem maior, menor, igual, né? Menor, menor, igual, maior, maior, igual, igual, o diferente, o e, o ou e o não, tá bom? As funções, que é o que a gente quer ver mesmo agora, né? Como que eu escrevo a estrutura de uma função lá dentro? Primeiro eu escrevo função aqui em inglês, né? Função e tal. Aqui vai ficar a saída da função. Então, se eu estou com uma equação ou um conjunto de equações em x, eu vou colocar x, tá? Ou depois eu vou dizer que o f é f de x, tá? Então, aqui a saída dos dados é o que ele vai calcular, tá bom? Então, pode ser um f, tá? F é igual, aí você coloca um nome para essa função. Suponha que você esteja com uma equação de estado, a gente vai até ver um exemplo, né? Você esteja com uma equação de estado e queira calcular o volume, por exemplo. Então, você coloca aqui o teu f, a tua saída, né? É o volume, tá? Aí você coloca aqui, né? Quem são as entradas? É P e T, tá? É função de P e T. Ou você coloca assim, um F é igual, aí você coloca, sei lá, Van der Waals, escreve qualquer nome que você queira aqui, né?
E aqui você coloca, é uma função de quem? Do volume, que é a variável que eu estou buscando, tá bom? Ok? Aí vamos lá. Aí você faz a primeira instrução, ou você escreve a função, né? A segunda. Se tiver mais de um tipo de solução, você escreve se não. Aí finaliza, tá? É assim que a gente escreve, ok? Agora a gente vai ver um exemplo. Deixa eu ver. Isso aqui é quando eu uso na aula de. Que eu uso isso nas aulas de modelagem e simulação, tá bom? Eu ia fazer isso aqui direto no Scilab, mas já está aqui, né? Suponha que você queira calcular as raízes de uma equação quadrática, uma equação de segundo grau simples, né? A gente sabe que a gente calcula isso fazendo, né? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, e que o delta é b quadrado menos 4ac, certo? E aí nós temos algumas condições, né? A gente sabe lá que se delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes reais distintas. Se delta for igual a zero, as raízes vão ser iguais, né? Vão se repetir. Se delta for menor que zero, eu tenho raízes formadas por números complexos, certo? Então, a gente pode montar isso no Scilab, tá? E fazendo... Claro, eu não dei polinômios aqui, mas a gente pode escrever os polinômios no Scilab e pedir as raízes de um polinômio de diversos graus diferentes, bem simples. Eu estou pegando uma equação do segundo grau porque é mais simples para a gente trabalhar e se habituando, tá bom? Vamos lá no Scilab. Ok? Então, vamos pegar aqui A, né? A quadrado, B e C. Estrutura da equação de segundo grau. E aí a gente vai montar, tá bom? Então, mandar limpar as variáveis não protegidas, ou a memória de cálculo. Vou mandar ele limpar se eu tiver variáveis globais, tá? Vou mandar ele limpar o console, e se eu tivesse uma figura, eu ia mandar ele fechar a figura. Tá? A gente viu isso ontem também. Como eu começo, né? Vamos lá no PowerPoint. Vou voltar, né, para a gente ver a estrutura da função. Ok? Eu começo escrevendo função, né? Vamos lá. Então, eu vou escrever função, ok? Vejam que ele muda de cor e aí ele já abre a função, tá bom? Aí eu vou designar essa função por um x, tá bom? X igual, ok? Ou seja, a minha saída é x. Igual, aí eu vou dar um nome para essa função. Eu vou escrever equação segundo grau, tá? Dei um nome para essa minha função, tá? Aí eu vou colocar aqui dentro quem é a entrada. Ó, quem é a entrada, quem é conhecido na equação de segundo grau? A, B e C, as constantes, né? Então, aqui dentro eu vou colocar A, vírgula B, vírgula C, tá? Ok? Aí, ó, eu fecho, né? O que é que eu tinha lá? Bora ver. O que é que eu tinha? Eu tenho, ó, primeiro delta, né? Para que eu calcule as raízes, eu preciso de delta. Então, eu vou informar quem é delta, tá bom? Aí, eu vou escrever, ó, delta, né? Delta é igual B, ok? Elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, certo? Vou colocar aqui só para a gente diferenciar, mas estava correto sem parênteses, tá bom? Ok? Aí, o que é que eu tenho aqui embaixo? Foi dito, ó. Se o delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes reais, tá bom? Então, eu vou ter um x igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, que vai ser um x1, e vou ter um x2 igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu escrevo isso, né? Então, se delta for maior que zero, if, né? Se delta for maior que zero, então, né? Então, faça x1 igual menos b, ok? Mais a raiz quadrada, a raiz quadrada, tá? Que é dada por essa funçãozinha de delta, ok? Aí eu fecho aqui, ó, dividido por 2 vezes o a, tá? Colocar parênteses só para a gente não se confundir, ok? E eu faço o que mais? O x2, né? Eu vou copiar só para agilizar, tá? Você digita lá. x2 igual a menos b menos a raiz de delta sobre 2a, tá? Seria essa mesma aqui, tá? Ok.
É a minha primeira condição. Aí eu tenho que escrever o quê, ó? Se não, né? Se não, se delta for igual a zero, tá? Se delta for igual a zero, o que é que eu tenho se delta for igual a zero? Uma única raiz real, uma única raiz repetida, tá? Ou seja, x1 vai ser igual a x2, ok? Aí o que é que eu vou escrever? Eu vou escrever, ó, x1 é igual, ok? Menos b dividido por 2 vezes o a, né? Não é isso que dá quando o delta é igual a zero? E quem vai ser o meu x2? O meu x2 vai ser exatamente isso, vai ser a mesma coisa. Eu troco para x2 aqui, tá bom? Ok? Aí eu tenho mais uma condição, né? Se delta for menor que zero, tá? Se delta for menor que zero, então eu vou colocar assim, ó. Se não, né? Se nem essa condição e nem essa forem satisfeitas, o que é que eu tenho, né? Eu tenho um x1 formado por um número complexo, ok? Então, vai ser menos b, ok? Mais a raiz quadrada do valor absoluto de delta, né? Ok? Aí eu fecho aqui, ó, o valor absoluto de delta vezes o meu número imaginário, não é isso? Acho que eu coloquei um parênteses a mais, tá aqui, tá? É menos b, ó, vezes a raiz quadrada do valor absoluto de delta vezes o número imaginário, tá? Aí aqui eu fecho. E isso dividido por 2 vezes o a, tá? Tá, ó, tô colocando o mouse para conferir se os parênteses estão todos certinhos. Quem vai ser o x2, tá? Vai ser parecido, só que aqui, ó, eu vou ter x2, aqui não é mais, é menos, né? Menos o valor absoluto de delta vezes o número imaginário sobre 2a, tá? Aí eu fechei as três condições. Se delta é maior que zero, se delta é igual a zero, se nenhuma das duas condições são satisfeitas, ou seja, se delta é menor que zero, eu faço isso, tá? Feito isso, eu fechei o laço e fechei a função, tá? Aí eu vou declarar quem? Quem é A, quem é B e quem é C, né? Quem são as variáveis de entrada, tá bom? No entanto, eu vou fazer outra coisa aqui. Eu vou declarar todos eles como variáveis globais, tá bom? Vou colocar global, delta, A, B e C, tá? Porque eu quero que ele continue usando aqui depois que fizer os cálculozinhos e depois eu quero exibir o delta, tá bom? Aí eu vou colocar o delta dentro do global e as outras constantes também. E vou agora colocar os valores do global, delta, A, B e C, tá bom? Aí eu vou informar quem é A. Aí a gente pode tanto pegar um exemplo de equação, sei lá, bora colocar 2 vezes x ao quadrado menos 3 vezes x menos 2, por exemplo, tá? Aí eu coloco aqui, ó. A é igual a 2, certo? B é igual a menos 3. E C é igual a menos 2, tá? Declarei quem é A, quem é B e quem é C. O que ele vai fazer? Ele vai buscar A, B e C e primeiramente usar aqui calcular delta. Aí ele vai verificar se esse valor de delta for maior que zero, ele calcula as raízes por essas duas equações. Se não, né? Se delta for igual a zero, ele calcula por essas. Se não, ele vai calcular por essa daqui, tá bom? Aí, o que mais que eu preciso aqui? Eu preciso pedir para ele calcular. Então, eu quero que ele calcule a raiz, tá bom? Ou as raízes da equação. Aí, eu tenho que declarar o nome da equação, o mesmo nome que eu coloquei lá em cima. Equação segundo grau, ok? Coloquei o nome, que é de A, B e C, tá bom? Eu estou pedindo para que ele calcule, para que ele execute essa função aqui, tá? Feito isso, o que mais eu preciso, né? Vamos executar para vocês se situarem, tá? Não apareceu nada. Por quê? Porque eu preciso, tá? Eu preciso de um comando de saída de dados, tá bom?
Se eu colocasse, por exemplo, disp aqui, ó, dentro do console de cálculo raiz, ele ia me mostrar as duas raízes. Por que quando eu executo ele não mostra? Porque eu não coloquei um comando de saída de dados. A gente já viu isso exaustivamente desde ontem, né? A gente passou minutos e minutos fazendo. Então, eu vou colocar a disp primeiro, né? E eu quero que ele me dê... Primeiro, ele me mostre quem foi delta. Então, eu vou colocar delta, que é o que ele me mostra. E eu quero que ele identifique que esse é o valor de delta. Então, eu coloco entre aspinhas simples delta, tá bom? Ok? Delta igual. Bora botar delta igual. Quando eu executar, ele vai me dar o valor de delta, tá bom? Aí, eu preciso de um valor para as raízes agora. Fazer um comando de saída para as raízes, tá bom? Vou pedir para ele dar uma linha entre o delta e esse valor. Esses valores das raízes. E eu quero que ele escreva, ó, disp. Aí eu quero que ele me dê o valor do vetor raiz, das raízes, tá? Disso aqui. Raiz. Mas eu também quero que ele identifique que são as raízes. Aí ele vai escrever raízes igual. Ok? Quando eu executar, ele vai me dar o delta e as raízes. Eu posso ainda fazer isso de outra forma, né? Colocar mais uma linha aqui para separar, né? Fazer isso de outra forma. Como? Usando o printf. Com o printf, eu coloco, ó, printf, o texto que eu quero que apareça. Eu quero que ele faça x1 igual, tá? Eu quero que ele formate com casas decimais se tiver, tá? Divisão à esquerda, n, aspas simples. Quem que eu quero que ele me mostre? O valor de x1, ou seja, da raiz 1, tá? E aí, da raiz 1. Por que eu coloquei raiz 1? Porque eu estou chamando aqui a minha solução de raiz, tá bom? Aí eu quero que ele me mostre a mesma coisa, que ele me mostre a mesma coisa para a raiz 2, né? Ele me mostra a raiz 2 do mesmo modo. Então, x2, raiz 2. Entre as duas, eu vou colocar um espaço também, tá? O espaço, usando o printf, pode ser dado por isso aqui, ok? Quando eu executar, tá? Opa, o que eu fiz aqui? Ah, eu acho que é bem aqui que tá errado. Pera aí. Bora colocar um disp. Será que é? Ok. Isso, tá? Então, com o disp, ó, com esses dois disps aqui, ele vai me mostrar delta e as raízes. Com o printf, ele vai me mostrar mais formatado, tá bom? Se eu colocar inteiro aqui no lugar de f, lembrem de ontem, né? Ele vai me mostrar números inteiros, tá? Outra coisa que eu posso fazer, retirar esse exemplo e usar esse programinha que eu acabei de montar para qualquer equação do segundo grau. Para isso, eu só mudo os coeficientes, senão eu colocaria o input, que a gente também viu ontem. Input A igual. Ok? Aí eu faço a mesma coisa aqui. Input B igual. Ok? E input C igual. Com isso, eu posso usar eles, o A, o B e C como entradas de dados e calcular para as mais diversas equações do segundo grau. Então, vamos supor que eu tenha 2, o A, o B é 4 e o C é menos 8, menos 7, tá? Ok? Aí, então, eu entro com o valor de A, B e C, ele me dá o delta e calcula as raízes, tá bom? Ok? Então, eu posso, como eu usei o input, agora usar esse programinha que eu escrevi, tá? Para avaliar quem é delta e quem são as raízes de qualquer equação. Só mudando aqui os valores das constantes, tá ok? Então, ontem nós resolvemos um exemplo, né? Que foi até bem grande, assim, porque ele requer uma atenção maior nossa. Nós resolvemos um exemplo em que nós tínhamos um reator e um sistema de separação com reciclo. E montando a modelagem desse sistema, modelando esse sistema, nós vimos também que resultava em um conjunto de equações lineares, cuja solução a gente podia encontrar usando a matriz inversa, né, dos coeficientes. Aquele mesmo problema nós podíamos resolver usando essa função aqui do Scilab, tá? O que é essa função?
Ela é uma função que busca as raízes de uma equação ou de um conjunto de equações a partir de um método iterativo, tá? Se nós tivermos uma equação não linear ou um conjunto de equações não lineares, nós não vamos resolver daquela forma que resolvemos ontem, nós vamos resolver usando fsolve, tá? Então, o fsolve pode resolver tanto as lineares quanto as não lineares, tá? Assim como nós vimos ontem, a solução para essa equação não linear é encontrada com f de x igual a zero, tá? Da mesma forma que foi visto ontem. E a gente vai fazer um exemplo, então, agora para ver como que usa o fsolve. O fsolve funciona da seguinte forma, como eu disse, ele é um método iterativo, então ele necessita de um chute inicial, tá? Que a gente vai sempre designar por x0, v0, t0, depende da variável que você está buscando. E a função, esse fct você pode nomear como você quiser quando está escrevendo a função, e ele é a solução que você busca. Então, você dá um chute inicial, ele usa esse chute para calcular a função, e se o valor da variável, ou seja, o valor procurado for igual ao chute inicial, ele para. Se não for, ele usa esse valor como novo chute, calcula de novo a função, encontra de novo a variável que a gente estava buscando. Se ele for igual ao chute, ele para. Se não, ele volta a usar esse valor. E é assim que o método iterativo funciona. Estou explicando isso, claro, a grosso modo, tá? Para vocês entenderem. Então, para usar o fsolve, nós precisamos de um chute inicial e da função, tá? Nós vamos resolver uma equação não linear e depois nós vamos resolver um exemplo de termodinâmica, tá? Que é muito conhecido usando também essa função. Se der tempo, eu acredito que eu vou fazer também, tá? Depois desse primeiro exemplo, um conjunto de equações não lineares. Aí depois a gente passa para o exemplo de termodinâmica, tá bom? Vamos lá. Vou aqui no Scilab, deixa eu procurar aqui a tela do Scilab. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, eu estou com um bloco novo, limpo, né? Eu vou escrever para limpar a memória e limpar a tela. Como nós acabamos de ver naquele programinha que a gente fez para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, a gente vai usar uma forma parecida aqui, só que a gente não tem vários tipos de solução. Nós vamos usar o fsolve. Eu vou usar novamente uma equação do segundo grau, tá? Embora você possa usar qualquer equação aqui nesse método de resolução que seja não linear, não precisa ser necessariamente do segundo grau, eu vou só fazer como exemplo. Então, a gente começa escrevendo função, né? Eu vou chamar de f igual, eu vou chamar essa função de função mesmo, tá? E ela vai ser uma função de x. Que função que eu vou buscar? Bora ver um exemplo aqui de uma equação de segundo grau. Vamos ver, 2x ao quadrado menos 4x menos 3, tá? Igual a zero. Suponha que nós queiramos as raízes dessa equação. Então, eu já comecei a montar. O que é que eu preciso agora? Escrever quem é f, tá? Então, f é isso aqui, ok? Então, eu vou colocar f é igual 2 vezes x elevado ao quadrado, ok? Menos 4 vezes x menos 3, ok? Então, é essa mesma função de cima. Eu vou colocar aqui um parêntese só para a gente se localizar, embora esteja escrita da forma correta, tá? Ó, cada termo, ok? Escrevi a função, finalizei a função. Quem eu preciso? Bora no PowerPoint. Quem eu preciso para que o fsolve funcione? Eu preciso do chute inicial. Essa função eu já escrevi, né? Tem o nome das equações com a equação dentro. Eu preciso agora do chute inicial. Então, eu preciso informar um chute inicial. Um x de 0, porque eu estou buscando x, certo? Sei lá, eu vou dar um chute inicial de 1, tá? O chute inicial é 1. Agora, quem eu preciso? Eu preciso escrever o fsolve. Eu preciso mandar ele buscar a solução. Então, eu vou colocar x, que é quem eu estou buscando, é igual a fsolve, ok? De quem? Bora ver no PowerPoint. Fsolve de x0 e da função, ok? Vamos lá. Então, fsolve de x de 0, que é o meu chute, e da função. Qual é o nome da função que eu coloquei? Eu escrevi função mesmo, tá? Então, ele vai pegar esse número, substituir aqui para encontrar x. Se o x que ele encontrar for igual a 1, ele vai parar. Se não, ele vai pegar o x que ele encontrar, jogar aqui de novo, calcular x. Vai fazendo esse método iterativo, tá? Eu preciso também de
de um comando de saída, né? Ó, eu vou andar a executar, não apareceu nada. Por quê? Porque eu não tenho nenhum comando de saída, como a gente viu ontem, né? Para me mostrar o valor de x. Ele só vai dar x se eu usar um disp_x. Aqui, né? Disp_x. Aí ele vai me dar o valor de x. Se não, ele não vai mostrar nada. Então, eu preciso usar ou o disp_x, né? Aqui, mandar ele executar, para ele mostrar ali o x. Ou, como a gente viu ontem, nós estamos recapitulando, né? Eu informo quem eu quero e informo o que eu quero que apareça. Então, eu quero que apareça x igual, ok? Quando eu executar, x igual, ele dá o valor. Ou eu posso usar um printf, né? Disp, vou colocar aqui para ele dar uma linha, né? Vou colocar aqui, ó. Outra forma de ver. Outra forma de ver, tá? Ok? Vou colocar com printf. Printf. Como é que eu faço printf? Vamos recapitular. Eu informo o texto que eu quero que apareça, x igual. Aí eu informo a formatação, eu quero que ele apareça com casas decimais. Eu dou uma divisão à esquerda, n, aspas, vírgula, quem eu quero que ele informe, que é x, tá? Quando eu executar, ele vai me mostrar. Ó. Aqui com o disp, aqui com o printf, tá? Só uma recapitulação. Se eu botar aí, ele vai me mostrar inteiro, tá bom? Então, bora deixar F. E mais, vamos supor que esse X seja volume. Aí eu quero que ele me mostre em litros, tá? Ok? Ó, se eu colocar depois do F, ele vai me mostrar a unidade, tá? Então, é bem simples usar o fsolve para resolver uma equação não linear. Agora, tá? A gente acabou de resolver uma equação não linear usando o fsolve, né? Agora, imaginem que nós temos um conjunto de equações não lineares com 3 variáveis, tá? Então, nós temos funções com 3 variáveis, x1, x2 e x3. Equações não lineares, né? Ó, nós temos aqui expoentes, tá? Nós já vimos também que para encontrar a solução, nós temos que ter um f de x igual a zero. Então, nós temos que igualar essa equação igual a zero. Aí, nós vamos passar todos esses membros ou coeficientes conhecidos para cá, tá? Membros conhecidos, ok? Então, vamos lá no Scilab, que eu já deixei montado para agilizar, tá? Vejam só. A solução vai ser dada em f de x igual a zero, então eu vou ter uma primeira função, que corresponde a essa aqui, né? Essa primeira aqui, ok? Eu vou ter uma segunda função, que vai corresponder a essa daqui, e uma terceira função correspondente a essa. Ambas têm que ser igualadas a zero para que nós possamos encontrar a solução, ou seja, x1, x2 e x3, tá? Como que eu monto? Da mesma forma, escrevo função f, eu dei o nome de função também, e disse que é uma função de x. Aí eu vou escrever a primeira função, tá? Quem era a minha primeira função? Vejam, x1 vezes x2 elevado a 1/3, mais x3 igual a 8, ou mais x3 menos 8 igual a zero, tá? Aí eu vou escrever, ó, minha primeira função é uma função de x1, x2 e x3, aí eu escrevo ela. x1 vezes x2, fechei os parênteses, elevado a 1/3, mais x3 menos 8. Escrevo a segunda, escrevo a terceira, tá? Ok? Fecho a função. Preciso dar o chute inicial. Qual é a diferença desse exemplo para o exemplo que a gente acabou de fazer? Lá nós tínhamos uma única equação. Aqui nós temos 3 equações com 3 variáveis. Então, a solução e o chute inicial não é mais uma variável, é 3, ou seja, é um conjunto de variáveis, é um vetor coluna novamente, tá? Só que encontrado de outra forma. Então, eu preciso no chute inicial informar 3 valores de chute inicial, tá? Aqui eu peguei aleatoriamente 2, 10 e 5. Lembrando, tá? Sobre processo iterativo e chutes, que a gente chama chutes, que na verdade é estimativa inicial, quando a gente fala numa linguagem mais formal. Depende da função e do com que eu estou trabalhando e do tipo de função, o chute vai fazer ou não diferença, mas isso a gente teria que ir lá para toda a teoria em modelagem e simulação para vocês poderem entender a questão do chute inicial. Então, eu escolhi aqui aleatoriamente 2, 10 e 5 como chute inicial, tá? Ou seja, o meu x0, que agora não é só uma variável, mas sim um conjunto de 3 variáveis, onde 2 corresponde a x1, 10 corresponde a x2 e o 5 a x3. Isso tudo com subscrito de 0, porque é o nosso chute inicial para cada uma das variáveis. Aí eu vou informar
a solução, como encontrar ela? A minha solução vai ser dada por fsolve do chute inicial e da função que eu informei aqui em cima. Aí eu coloquei um comando de saída de dados. Eu usei um printf para ele dar uma linha. Eu quero que ele me dê x1 igual e vou informar x1, ou seja, o primeiro membro do meu vetor solução. O segundo membro do vetor solução para x2 e o terceiro membro do vetor solução para x3, tá? Se eu executar, ele vai me mostrar aqui. Da mesma forma, eu poderia fazer o seguinte, ó, disp, vou dar só para dar uma linha aqui, e vou colocar simplesmente disp_x. Quando eu colocar disp_x, ele vai me mostrar os mesmos resultados, só que sem identificar, porque eu pedi que ele me desse o vetor x, tá? Entendido? Então, é bem simples. Agora, nós vamos passar para o exemplo de termodinâmica, e lá é uma equação só. Então, gente, agora nós vamos usar o fsolve para resolver um problema de termodinâmica, tá? É um problema simples que provavelmente a maioria de vocês já viu lá em termodinâmica, um bem parecido com esse ou igual, tá? Então, nós vamos usar uma equação de estado para achar o volume de uma substância a uma dada T e P. Então, nós temos o N-butano, temos a pressão de 1 atm e a temperatura de 510,24 Kelvin, ok? É dada no problema a temperatura e a pressão crítica e a constante dos gases, ok? Lembrando quem é a equação de Van der Waals. A equação de Van der Waals é essa equação aqui, né, que tem duas constantes, o A e o B, tá? Notem que A e B são constantes, porque PC e TC são valores conhecidos, geralmente são tabelados, né? Ou você calcula ele por um método de contribuição de grupos ou um outro qualquer. E R também é conhecido, que é a constante dos gases, ok? Nesse problema, P e T também são conhecidos, eles são informados. E a gente está buscando V, então a nossa variável é V. A equação de Van der Waals é uma equação de estado cúbica em V, né? Lembrem disso. Então, nós temos as propriedades críticas informadas, a constante dos gases informada, nós temos a pressão e a temperatura informadas, temos uma única variável para buscar. Então, ele recai no nosso primeiro exemplo, em que eu usei o fsolve, em que eu tenho uma única equação e não um conjunto de equações, tá? Eu já deixei pronto no Scilab, ok? Já deixei pronto. Eu dei um zoom aqui porque estava ficando sem resolução, né, o vídeo, e aí fica ruim de visualizar. Eu coloquei aqui, já informei o que o problema deu para a gente no comando, para que nós possamos montar o problema de forma mais rápida. E aí eu já acabei montando e deixei pronto porque fica mais, agiliza, né? Então eu vou mandar apagar as variáveis não protegidas, as protegidas, que são as globais, mandar limpar a tela, e aí eu escrevo, né? Da mesma forma que eu venho escrevendo nos últimos dois exemplos. Função f é uma função do volume, eu estou buscando o volume, certo? Aí eu declaro as variáveis globais, eu vou escrever, olha, a equaçãozinha que vai me dar a constante A, a equaçãozinha que vai me dar a constante B, tá? Por quê? Porque quando ele for executar a função, que está aqui o F, né? A equação de Van der Waals escrita bem aqui, quando ele for calcular aqui para procurar V, ele vai imediatamente procurar A e B, tá? Então, eu coloquei logo a equação de A e a equação de B, tá? Aí, para calcular A e B, ele precisa de quem? Ele precisa da temperatura e da pressão crítica e da constante dos gases, né? Então, eu declaro aqui em cima os valores delas. Eu já deixo aqui em cima informando para o programa que eu vou dizer quem são, tá bom? Escrevi aqui a equação de Van der Waals, fechei. Aí agora eu venho informar os valores que eu conheço. Pressão, temperatura, constante dos gases, pressão crítica e temperatura crítica, tá? Aí aqui eu coloquei uns comentários com essas barrinhas para a gente ir se localizando no programa, tá bom? Isso aqui, o que é, gente? Eu resolvi incrementar. Eu resolvi comparar o valor do volume calculado, ou seja, o volume que vai ser encontrado com a equação de Van der Waals, como se fosse o volume real, tá? Com o volume ideal, ou seja, o volume que seria encontrado se nós tratássemos o N-butano como um gás ideal.
seja, volume calculado com a equação dos gases ideais, tá? PV igual a RT. Aí eu dividi ambos os lados por P e isolei V, ok? E aí eu chamei de volume ideal só para diferenciar do volume que vai ser encontrado aqui, tá? Aí eu informei P, C e TC, temperatura e pressão crítica. Agora o F-solve precisa de quem, né? Lembrem, ó, tá aqui o F-solve, né? O F-solve é quem vai buscar a solução, quem vai buscar o meu V. O F-solve precisa de um chute inicial, que é V0, e da função, ok? A função eu já escrevi lá em cima. Eu preciso do chute inicial, então eu coloco o chute inicial, depois eu escrevo V para ele buscar a solução, né? V vai ser igual a F-solve do chute inicial e da função. Notem que, diferentemente do último problema, o meu V0 e o meu V não vai mais ser um vetor, ele vai ser um único valor, porque eu tenho aqui em cima uma única equação, tá? A única equação com a variável que eu busco é essa. Essa daqui são equações auxiliares para encontrar as constantes de dentro da equação, tá bom? Então, o meu chute inicial é um número só, tá? E o meu V que ele vai dar também é um número só, ok? Quanto ao chute inicial, eu chutei 10, tá bom? Como volume inicial. Aí eu vim para cá, olha, coloquei um comando de saída de dados, tá? Eu usei o print, eu mandei primeiramente ele escrever volume molar, para quando a gente imprimir, esteja escrito lá que esse é um cálculo de volume molar, tá? E aí eu disse para ele, ó, escreva volume ideal, tá? Coloque casas decimais e puxe o valor do volume ideal por essa equação, né? Ele vai calcular, pegar R, T e P e calcular o volume ideal. E aí, olha, depois do F, eu coloquei litros por grama mol, né? Só para que ele coloque também a unidade quando ele declarar o meu valor que eu estou buscando do volume. E com esse outro printf, eu pedi para ele me dar o volume real, ou seja, o volume calculado com o F-solve, calculado com a nossa equação de Van der Waals, tá? Aí a gente vai executar, ok? Ele vai dar, ó, o volume ideal é de 41,87 e o volume calculado com a equação de Van der Waals é 41,65 e trocados, ok? Então, é bem simples, é uma aplicação em engenharia química, né, dos nossos problemas que nós vemos no cotidiano das aulas de engenharia química, usando a função F-solve e usando o programinha Scilab, tá bom? Aqui nós temos outro exemplo, tá? Nós temos um exemplo que envolve escoamento de fluidos. Esse é um exemplo do livro do Kuong, tá? Que eu peguei para nós fazermos aqui. Então, o problema é o seguinte, você tem dois tanques no mesmo nível. O primeiro tanque está a pressão atmosférica. Aí, esse líquido é transferido para o tanque 3, só que a pressão é aumentada por uma bomba, tá? Uma bomba aumenta a pressão de P1 para P2, tá? Aí, devido ao atrito entre o líquido e a tubulação, né? Essa P2 baixa novamente e chega a P3, que é de novo a pressão atmosférica, tá? Ó, temos o esquema aqui. Nós temos um líquido a pressão atmosférica, ok? Aí ele vai passar por uma bomba que vai aumentar ele para uma P2 maior que a pressão atmosférica, para que aí ele sobe, tá? Ele sobe ou ele é transferido, digamos assim, para o tanque 3. Só que devido ao atrito aqui, esse P2 volta a ser P3, volta para a pressão atmosférica, tá bom? Ok? Aí, ó, o aumento da pressão, tá? Da pressão atmosférica para 2, ou seja, o aumento de pressão que a bomba fornece, é dado por essa equação, tá? Onde A e B vão ser constantes que vão depender do tipo de bomba que você está usando e Q é a vazão, tá? E o que mais nós temos? Nós temos uma equação que fornece a queda de pressão, tá? Ou seja, indo de P2 até a pressão atmosférica novamente, ok? E aqui nós temos o fator de atrito de Moody, a densidade, tá? Que são fornecidos, tá bom? O que é que o problema pede? Nós vamos ver, ele dá uma tabelinha, tá? Ele te dá o diâmetro da tubulação, o comprimento, a densidade de dois líquidos que podem ser bombeados nesse sistema. Ele te dá o fator de atrito e as constantes da bomba, tá bom? Então, ó, no primeiro esquema, tá bombeando querosene, tá?
Então, para esse conjunto que bobeia querosene, você tem esse diâmetro, esse comprimento, a densidade do querosene, fator de atrito e as constantes da bomba que está bobeando querosene. Aí, num segundo conjunto, você tem para a água, tá? Vamos voltar na equação. Nós queremos o quê? A vazão, ok? Nós queremos a vazão. Só que, para que eu encontre a vazão, eu preciso de quem? P1 e P2, certo? O que é que o problema me informa? Ele me informa P1, que é a pressão atmosférica, e ele me informa P3, que é a pressão atmosférica. Ele não me informa P2. Nessa outra equação, eu continuo querendo a vazão, né? Ele me informa quem? Ele me informa a densidade, o comprimento, ele me informa o fator de atrito de Moody, ele me informa o diâmetro, tá? Mas ele não me dá P2, ok? Eu tenho P3, eu tenho tudo isso e eu quero a vazão, mas eu não tenho P2. Então, eu tenho duas equações com duas variáveis desconhecidas. Então, aqui eu não tenho P2 e não tenho a vazão, que é o que eu estou buscando. Aqui eu também não tenho P2, porque eu também não tenho a vazão. Tá? Então, para conseguir o valor da vazão, eu também preciso calcular P2. Com isso, eu tenho um conjunto de equações não lineares, formado por duas equações com duas variáveis diferentes. É parecido com aquele exemplo que nós fizemos, em que eu tinha um conjunto de equações, só que lá eu tinha três variáveis desconhecidas, x1, x2 e x3. Aqui é como se eu tivesse x1 e x2, tá? E são equações algébricas não lineares, né? Porque eu tenho um expoente aqui na nossa vazão, tá bom? Então, vamos ver como nós podemos resolver. Se nós tomarmos os nossos exemplos feitos até agora, nós podemos usar aqui o Fsolve novamente, tá bom? Então, eu vou lá para o Scilab para que a gente possa visualizar como que resolve esse problema, tá bom? Primeiro, a gente vai ver para o querosene, tá? Então, eu coloquei os comandos que eu geralmente coloco, tá bom? Aí, eu vou escrever a função, tá? Função F vai ser a bomba, tá? Vou colocar a bomba. Estou buscando um X, tá? Ela vai ser função de x. Aí eu vou chamar a vazão de x1 e vou chamar a pressão 2 de x2, tá? Aí eu vou ter quantas equações? Duas. Aquela primeira equação do aumento de pressão dado pela bomba, né? Só que o que é que eu fiz aqui? Eu coloquei todo mundo, né, para o mesmo lado, porque a minha solução é dada em f de x igual a zero, né? Então, eu coloquei todo mundo para o mesmo lado. Coloquei P1 menos P2 para o mesmo lado. E aí eu tenho a segunda equação, que é a dada, aquela que dá a queda de pressão de P2 até P3, voltando para a pressão atmosférica. Coloquei todo mundo para o mesmo lado, para que eu tenha a solução em f de x igual a zero. Entendam, as minhas duas variáveis são vazão e pressão 2. Só que eu estou dizendo que a minha função é uma função de x, de um x qualquer. Tá? E aí eu vou ter o quê? Como eu tenho um conjunto de equações, eu vou ter um vetor solução, tá? Eu estou nomeando por x. Então, eu escrevi que a minha vazão vai ser x1 e a minha pressão 2 vai ser o x2. Aí, eu escrevi a primeira equação que eu tenho, tá? E escrevi a segunda equação. Vejam que eu tenho aqui, ó, uma variável, que é x1, outra variável, que é x2. P1 é conhecido, A e B são conhecidos. Na segunda equação, eu tenho minha primeira variável x1, que corresponde a Q, minha segunda variável x2, que corresponde a P2, tá? Fechei a função, aí eu vou informar o que eu conheço, certo? Eu conheço a pressão 1, a pressão 3, o diâmetro, comprimento, a densidade, o fator de Moody, A, B, tá? O que é Q0 e P2,0? Lembrem, Fsolve exige um chute inicial. Então, eu preciso de um chute inicial para x1 e para x2, ou seja, para Q e para P2, ok? Então, eu vou dizer que Q0 é igual a 10, ou seja, o meu x0 é 10, meu x10 é 10, e P2,0 é igual a 10, ou seja, o meu x20 é igual a 10, tá? Aí eu estou dizendo, ó, x0, ou seja, meu chute inicial para minha função de x, que é um vetor, certo? Vai ser Q0 e P2,0, tá? Aí eu peço a solução. X, ou seja, o meu vetor solução, é o Fsolve do chute inicial, esse vetor, a função que eu escrevi aqui em cima, que contém as minhas duas equações, tá bom? Aí eu quero quem como solução? Q igual a x1 e P2 igual a x2, ok?
Depois disso, o que eu faço? Eu simplesmente uso um comando de saída de dados. Eu quero que ele escreva vazão igual, coloque uma formatação, coloque a unidade de vazão e me informe o valor de Q. Aí eu quero que ele me informe a pressão em 2, tá? Pressão 2, igual, coloque a formatação com casas decimais, informe que ele é em psi e busque o valor de P2, ok? Espero que esteja claro. Quando nós executamos, ele vai me dar, ó, a vazão é 26,311 pé cúbico por minuto e a pressão da bomba no ponto 2, a pressão da bomba, é 9,68 psi, ok? Eu posso fazer esse mesmo esquema para a água, tá? Ó, se vocês verem aqui, ó, nós temos o primeiro conjunto para o querosene e o conjunto para a água. Como que eu faço para a água? É o mesmo esquema, as equações são as mesmas, o que muda são os valores das constantes, os valores conhecidos, tá? Então, eu substituo onde eu tinha aqueles valores para o querosene, agora eu tenho esses valores para a água, tá bom? Eu poderia, obviamente, fazer esse exemplo com input, né? Então, ao invés de eu informar aqui os valores, eu colocaria input para cada um deles, né? E aí, quando eu executasse, ele ia me pedindo cada um desses, eu ia informando, ele ia me dar o valor, dependendo do que eu informasse, tá ok? Vamos executar o da água, só para exemplificar. Para a água muda, dá 101,8 psi. Para o querosene, dá 26,9 psi, ok?